Quando eu tinha 14 anos, sofri um acidente e cortei minha perna, precisando ser levado para o hospital de ambulância. No momento do impacto, vi toda a minha vida passar rapidamente diante dos meus olhos. Foi como assistir a um filme, mas em super velocidade. Cada detalhe da minha vida se desenrolava naquela tela. Pensava em todas as pessoas que amava e lamentava se tinha sido rude com alguém. O tempo parecia desacelerar, quase parar por completo. Pensei que iria morrer e perguntei a Deus como poderia morrer sem sequer ter uma lembrança feliz. Era uma existência triste e desperdiçada, morrer tão infeliz sem uma memória alegre. Tive uma infância difícil, marcada por abusos dos quais vou poupar os detalhes. A raiva por não ter uma memória feliz me consumia. Fui maltratado, não amado e me sentia indesejado. Foi uma infância horrível. Após chegar ao hospital, fiquei na sala de espera por 4 horas, sangrando sem parar. Quando meu pai abriu a cortina e chamou uma enfermeira, eu estava coberto de sangue da cabeça aos pés. Minha patela estava exposta e eu precisava ser operado com urgência. Fiz exames de raio-x e fui levado para a cirurgia, onde recebi gás para me anestesiar. Tive medo de algo acontecer enquanto estava sob efeito da anestesia. Lembrei-me de quando meu avô acordou durante uma cirurgia e eles ainda não haviam terminado de operá-lo. Essa lembrança sempre me assombrou até hoje. Inspirei o máximo de gás que pude porque não queria acordar durante a cirurgia. Pensei que talvez apenas fosse dormir e sonhar. Porém, nunca perdi a consciência e comecei a surtar, gritando e me debatendo. Por mais que não me movesse ou gritasse em voz alta, eu dizia: "Ainda estou acordado." No segundo seguinte, percebi que estava no teto, completamente calmo e tranquilo. Perguntava-me por que conseguia ver o teto tão bem e tão de perto. Estava leve e parecia quase flutuar do teto ao chão. Ouvi um ruído agudo e doloroso, que era sentido tanto nos ouvidos quanto no corpo. Era doloroso ouvir, e eu queria sair dali. Assim que expressei desconforto, bum! Estava em um espaço negro. Era mais negro que o preto e completamente vazio. Sempre tive medo do escuro e pensei que talvez algo pudesse me pegar ali. Tentei sentir meu corpo, mas não o tinha. Pensei que estava sonhando e não entendia por que não conseguia sentir meu corpo. Perguntava-me como seria minha aparência, já que não tinha um corpo. Tentei tocar a mim mesmo com minhas mãos, ou o que percebia como mãos, mas passei direto por mim. Perguntava-me onde estava a luz e onde estava meu pai. Não gostava de estar na escuridão e queria encontrar um interruptor de luz ou algo assim. Pensei que seria inútil tentar me mover se não conseguia ver para onde ia. Queria sair da escuridão, pensando que talvez algo pudesse me pegar. Não vi ou senti perigo em nenhum momento durante minha experiência. Diria que assim que fiquei desconfortável, estava muito preocupado com meu pai e onde estava a luz. Vejo um pontinho de luz ao longe. Num instante, a luz veio diretamente para mim. Fui uma criança abusada e sofri muitos maus tratos. Tinha medo de que a luz fosse me atingir no rosto. Afastei-me com medo de ser atingido. Virei-me e vi essa luz mágica cheia de cor. Havia ouro, branco e rosa, e todas as cores juntas como um diamante que tem todas as cores e brilhos. Parecia estar viva e estava me chamando para entrar nela. Coloquei a mão primeiro e foi uma sensação incrível, uma sensação de amor imenso que a mente não consegue expressar em palavras. Coloquei o resto do que eu sentia ser meu corpo na luz e estava apaixonado. Tornei-me um com a luz. Fui imediatamente abraçado tão de perto e apertado. Era como se alguém estivesse me abraçando. Pensei que nunca queria deixar a luz porque achava que o sentimento iria embora. Nunca mais voltei para a escuridão. Permiti que minhas barreiras descessem pela primeira vez na vida. Permiti-me perder-me na experiência. Dancei na luz e dei voltas. Estava tão feliz por ter me sentido bem pela primeira vez na vida. Perguntava-me como era minha aparência, já que não conseguia me ver ou me sentir antes. Tive uma visão de 360 graus de mim mesmo. Eu parecia o mesmo de sempre. Só me via dos ombros para cima. Pensei, bem, pareço o mesmo. Vi 2 luzes brancas vindas de longe e tinham a forma de pessoas. Pensei que o remédio estava me impedindo de ver claramente.
Continuei piscando e piscando novamente, para ver se era apenas eu vendo-os assim. Nunca vi detalhes. Eles permaneceram como seres de luz branca. Essa é a melhor maneira que eu poderia descrevê-los. Eles vieram até mim e disse: "Não consigo vê-los muito bem." E perguntei se eles sabiam onde meu pai estava. Eles apontaram e me disseram telepaticamente: "No final da luz." Perguntei se eles viriam comigo, porque eu não conseguia ver muito bem. Afinal, eu tinha sofrido um acidente. Concordaram e caminhamos cautelosamente até o final da luz. Eu estava quase arrastando-me, porque não sabia o que havia do outro lado no final da luz. Perguntei a eles o que havia do outro lado, e eles me disseram que eu tinha que entrar para descobrir. Tinha medo de que o sentimento de amor e abraços que estava sentindo fosse embora se eu entrasse. Confiei nos dois seres de luz branca para apenas seguir em frente e entrar no que parecia ser uma porta. A luz era tão brilhante que você não conseguia ver além dela ou para dentro dela. Quero dizer, a luz não machucava meus olhos de forma alguma. Eu simplesmente não conseguia ver além dela para ver o outro lado. Quando passei pela porta, agora estava assistindo a mim mesmo tendo essa experiência. Tive 3 perspectivas diferentes de mim mesmo, além de uma visão de 360 graus de tudo. Vi-me ascendendo para a imensa fronteira das nuvens. Subi nela e cheguei a um lugar que só posso descrever como um mundo de luzes. Tudo estava brilhando e cintilante como diamantes. Tudo estava vivo com luz e brilho. As árvores e todas as plantas e flores vivas estavam imaculadas. Não havia folhas mortas, ou galhos das árvores ou arbustos. Tudo estava tão limpo e imaculado. Caminhei por um bom tempo neste caminho ou rua, apenas olhando ao redor e admirando a beleza de tudo. Cheguei a uma espécie de encruzilhada. Havia um prédio à minha esquerda. Era feito de um material cristalino transparente, eu diria. O prédio parecia ir para o chão e surgia em um ângulo muito legal. Lembro-me de ficar tipo, uau, isso é tão legal. Vi que havia 12 paredes de cristal transparente ou fundações, poderia-se dizer. Havia nomes escritos nelas em cores diferentes. Eram nomes em inglês porque eu conseguia lê-los. Não me lembro dos nomes agora, mas lembro-me de dizer para mim mesmo que precisava lembrar disso. Fiquei olhando para isso pelo que parecia muito tempo. Eu podia ver à minha frente que 2 mulheres estavam vindo na minha direção. Fiquei com medo de falar com alguém. Não sabia onde estava nem para onde podia ir. Então, tentei me esconder atrás de uma árvore para não ser visto. À medida que se aproximavam, tentei chegar o mais perto possível da árvore e entrei nela. Eu estava animado com isso. Eu disse, "Oh, uau, sempre achei que poderia fazer isso." Assisti as 2 mulheres passarem como se nem mesmo me vissem. Apenas fiquei nesta árvore por tanto tempo que parecia. Estava apenas feliz por estar nela. Pensei que as cores do interior da árvore pareciam exatamente com as cores de que eu era feito. Ouvi uma voz masculina brincalhona me perguntar, "Você vai ficar na árvore o tempo todo?" Eu meio que ri e disse, "Ah, não. Não pensei que poderia ir para outro lugar." A voz disse, "Esta é sua casa e você pode ir para onde quiser." Eu disse, "Sério?" Ele disse, "Sim." Comecei a andar por este caminho fazendo ginástica. Eu amava ginástica desde que era pequeno. Estava fazendo tudo perfeitamente. Nunca fiz nada perfeitamente. Parecia que eu tinha os olhos fechados e apenas seguia alguém fazendo todas essas acrobacias. Lembro-me de entrar no que eu chamaria de escritório ou sala. A vista era tão bonita. Era a terra deslumbrante, como ela é em toda a sua beleza. A água era azul profundo, era incrível. Havia uma parede ou janela do chão ao teto. Assim como o material do qual era feito o outro prédio. Poderia até ter sido o mesmo prédio. Eu estava tão ocupado dançando e fazendo ginástica que não prestei atenção. O espaço ao redor da terra era exatamente como é agora, preto. Foi a única vez que vi algo escuro lá em cima. Eu estava apenas olhando para fora dessa parede transparente para a terra. Estava pensando em tudo, pelo que tinha passado até aquele ponto da minha vida. Estava refletindo sobre as coisas horríveis pelas quais tinha passado. Sempre disse as mesmas coisas na minha mente, repetidamente enquanto crescia. Por que Deus não me protegeria de ser abusado? Eu não o amava o suficiente para que ele me ajudasse como as pessoas na Bíblia? Eu perguntaria por que ele não me defendia.
Não achava que alguém gostasse de mim ou me amasse neste mundo. Repetidas vezes em minha mente, eu perguntava coisas assim. Desta vez, quando estava pensando nelas para mim mesmo como tantas vezes antes, estava recebendo respostas de volta. Era uma voz masculina. Sua voz era reconfortante. Era o tom perfeito e música para os meus ouvidos. Eu estava repassando em minha mente o que sempre fazia. Por que Deus não me protege? Ouvi ele vai. Eu disse, ele vai? Ele disse, sim. Com cada resposta, sentia o peso da preocupação sair do meu espírito, muito parecido com o ditado, o peso do mundo sobre seus ombros. Perguntei, por que Deus não defende por mim? Ele me disse que as coisas com as quais estava lidando eram todas temporárias. Eu disse a ele que não fiz todas aquelas coisas das quais estava sendo acusado, mas ninguém acreditaria em mim. Ele disse, eu acredito em você. Eu disse, você acredita? Não consigo te dizer o quão incrível foi ter alguém acreditando em mim. Eu ainda estava olhando para a terra. Estava tão perto de onde eu estava. Eu estava maravilhado com o tamanho e as cores. Fui passando pelos meus outros pensamentos. Eu queria ser bonito, ouvi você é. Eu disse, eu sou. Ele disse, sim. Eu disse, realmente, porque quando me vi na luz parecia o mesmo. Ele disse, isso não é você. Eu disse, mesmo? Eu estava pensando comigo mesmo, que sempre quis ser mais bonito do que pensava ser. Pensei no que ele disse por um tempo. Fiquei feliz em saber que isso não era o verdadeiro eu. Fiquei tão feliz que alguém pensava que eu era bonito. Estava transbordando de alegria com cada resposta. Enquanto isso, alguém estava me segurando. Eu disse, queria saber cantar bem. Ele disse, você sabe. Eu disse, sério? Ele disse, sim. Eu disse, queria ser perfeito. Ele disse, você é. Eu disse, eu sou. Ele disse, sim, você é. Bem, pensei que devia estar fazendo algo errado para ser abusado. Pensei que era porque eu era um menino mau. Eu não era. Mas eu disse, não achava que era perfeito porque sempre apanhava. Eu queria ser bom o tempo todo para que ninguém ficasse bravo comigo. E parecia que eu sempre estragava tudo e não queria que Deus ficasse bravo comigo. Ele disse, não há nada que você possa fazer que mude a maneira como Deus se sente em relação a você. Ele disse, Deus me ama. Eu disse, ele ama? Ele disse, sim, ele ama. Eu disse, queria ser especial como as pessoas da Bíblia. Ele disse, você é. Eu disse, mesmo eu sou? Ele disse, sim, você é. Eu disse, queria que Deus me amasse como as pessoas da Bíblia. Ele disse, ele ama. Eu disse, ele ama. Ele disse, sim, ele ama. Não consigo descrever meus sentimentos através de tudo isso. Queria poder baixá-lo e enviar para todos. Eu disse, só quero estar com Deus, só quero estar com você. Ele disse, você estará. Nesse momento, me virei ao mesmo tempo em que dizia, vou? Diante de mim estava o homem mais bonito que já vi em toda a minha vida. A expressão em seu rosto era de puro amor e excitação. Nunca tive ninguém olhando para mim assim. Seus olhos estavam radiantes de alegria e amor. O azul mais azul que já vi na minha vida. Ele era jovem, alto, moreno e o homem mais bonito do mundo. Não há pessoa viva que pudesse se comparar à beleza de Jesus Cristo. Ele era perfeito em todos os sentidos da palavra. Ele correu até mim e eu até ele. Ele me abraçou e me segurou bem perto. Eu me derreti nele e fiquei grudado ao seu lado. Simplesmente nos perdemos no olhar um do outro por um longo tempo, parecia. Então eu disse a Jesus, você quer dizer que eu não preciso dormir para sempre? Ele riu e disse, não. Jesus me disse que eu viveria para sempre e nunca morreria. Ele disse, este lugar era minha casa e sempre foi, e eu passaria a eternidade lá com eles. Não consigo descrever o sentimento que tive ao saber dessa informação. Os testemunhas de Jeová dizem que eu não irei para o céu, muito menos ficar com Deus ou Jesus. Dizem que quando você morre, entra em um estado de sono eterno, que seu corpo é sua alma, e quando seu corpo morre, sua alma morre, e você fica nesse estado de sono até Jesus vir te acordar. Pelo menos é isso que ensinam. Ele me perguntou o que eu gostaria de fazer, ficar lá ou voltar para a terra. Eu disse,
Não sabia o que eu deveria fazer lá, na terra. Ele me disse, amar e se divertir. Eu disse, só isso? Eu disse, eu amo todo mundo. Ele disse, eu sei que você ama. Ele estava sorrindo para mim, tão gentil e cheio de amor. Parecia que ele estava orgulhoso de mim. Eu pensava comigo mesmo, bem, ninguém gosta de mim lá. Ele disse, sim, eles gostam. Eu disse, eles gostam? Pensando bem, eles têm uma maneira engraçada de mostrar isso. Eu disse, mas ninguém me ama. Ele disse, eu te amo. Eu disse, você ama? Ele me abraçou, segurando minhas mãos na frente dele, perto do peito. Ele disse, sim, eu amo. Nós apenas continuamos a nos encarar, ambos cheios de amor um pelo outro. Eu poderia ficar olhando para ele para sempre e nunca desviar o olhar. Perguntei, o que havia na terra para mim se eu voltasse? Ele me disse que tinha como pequenos presentes espalhados por esta vida para mim. Ele me contou sobre todos os animais que ele tinha para mim. Ele me disse o quanto eles me amavam. Eu disse, animais podem amar? Ele disse, claro que podem. Ele me mostrou minha vida no futuro se eu voltasse. Se passou na parede transparente que dava vista para a terra. Eu me vi feliz e rindo muito. Eu só queria ser tão feliz, porque estava tão infeliz enquanto estava na terra com o abuso e crescendo sendo informado de que não iria para o céu. Acho que meu espírito estava sempre esmagado. Eu não tinha uma memória feliz nenhuma. Eu queria experimentar o que era aquela garota que eu estava vendo na minha frente. Eu me vi me casando e estava tão feliz apenas por estar viva. Vi todas as pessoas que eu ia salvar e trazer para Deus. Eu só queria que todos sentissem o que eu estava sentindo. O amor era perfeito e era suficiente. Você não queria mais nada. Era tudo que eu queria e ainda quero. Depois de ver quantas pessoas eu ia ajudar a trazer para Deus. Eu sabia que queria voltar, mas ainda estava com medo de voltar. Eu não estava em um lar bom e estava sendo abusada diariamente. Desviei o olhar de Jesus e comecei a olhar para a terra. Queria que ele viesse comigo. Pensei que ele não viria comigo se eu pedisse. A ideia de ele dizer não era avassaladora para mim. Pensei que não era boa o suficiente e pensei que ele era muito bonito para querer voltar com alguém como eu. Eu disse, se eu voltar não quero ficar por muito tempo. Ele disse, ok. Me preparei para pedir se ele poderia por favor vir comigo. Pensei que não havia chance de ele vir comigo, mas eu já o amava tanto. Nunca quis que ele me deixasse, nunca. Me virei e olhei para ele. Ele ainda estava sorrindo para mim da mesma forma que tinha feito o tempo todo. Sua expressão nunca mudou e ele nunca tirou os olhos de mim durante toda a experiência que tive. Desde o momento em que o vi pela primeira vez, até quando não o vi mais, ele não tirou os olhos de mim. Pensei que se ele voltasse comigo, ninguém me machucaria. Então eu poderia provar para minha madrasta que não fiz todas as coisas das quais ela me acusou. Ele acreditou em mim e pôde me defender. Além disso, ele é o homem mais bonito que já vi ou verei novamente. Tomei coragem e perguntei se ele, por favor, viria comigo. Ele respondeu imediatamente e disse, claro, irei. Corri até ele e ele até mim e eu disse, você vai? Ele ainda estava sorrindo para mim e com os olhos bem abertos, com aqueles magníficos olhos azuis profundos. Ele me abraçou novamente, segurando minhas mãos junto ao peito dele. Eu estava tão feliz que não consigo expressar isso em palavras. Nos perdemos novamente no olhar um do outro, ambos transbordando de amor. Eu estava nas nuvens e transbordando de alegria, amor, empolgação e uma sensação de estar apaixonada. Ainda estou sempre que penso sobre isso. Então, um homem entrou na sala por uma porta atrás de onde estávamos. Ele também era muito bonito, com a mesma expressão no rosto que Jesus. Ele parecia estar super feliz em me ver e entregou a Jesus um pergaminho. Havia um pequeno púlpito ao lado de Jesus e ele assinou algo. Eu olhei para o homem atrás de Jesus e ele estava apenas sorrindo para mim. Tão grande e amoroso. O homem não ficou muito tempo e saiu pela mesma porta pela qual tinha entrado. Jesus queria que eu fosse com ele a algum lugar e queria me mostrar algumas coisas. Eu andei com ele por um tempo que parecia ser muito longo. O paisagismo era tão perfeito e tudo estava em flor. Era um lugar tão mágico, além das palavras.
Lembro-me de caminhar por essa rua com Jesus e chegamos a uma casa, ou parte de uma, de qualquer maneira. Eu podia ver que o lado da casa tinha um corpo d'água. Jesus disse que era um lago de reflexão. Eu estava ansiosa para verificar e fui na frente de Jesus para dar uma olhada melhor. Me virei para ver onde Jesus estava, e ele estava me observando em toda a minha empolgação. Olhos bem abertos e cheios de amor por mim, ainda sorrindo o máximo que podia. Esperei que ele se aproximasse mais de mim, e ele me disse: "Esta é a sua casa." Eu disse: "Sério, esta é a minha casa?" Era perfeita, e eu a amava sem nem mesmo vê-la. Entramos na casa e eu queria ir para o lago de reflexão. Eu estava pensando se queria voltar ou não. Eu amava onde estava e estava pensando em não voltar. Jesus apenas me observou, sua expressão nunca mudando daqueles olhos bem abertos e do sorriso contagiante. Sentamos no lago por um tempo e nos olhamos com amor e afeto. Eu simplesmente não podia acreditar que a casa era minha. Era perfeita. Jesus tinha algo mais para me mostrar antes de voltarmos para a terra. Saímos e caminhamos um pouco de mãos dadas. Não tenho certeza para onde fomos, porque eu estava apenas olhando para Jesus o tempo todo. Lembro-me de Jesus estar empolgado para me mostrar algo. Eu estava ansiosa para ver o que era. Quer dizer, ele acabara de me dar uma casa. Ninguém nunca me deu nada, exceto minha avó. Jesus abriu uma porta. Quando entrei, havia uma grande multidão de pessoas cujos números eu não conseguia contar. Todos estavam sorrindo para mim como Jesus e o homem no escritório com o pergaminho. Ele disse: "Todas essas pessoas te amam." Eu disse: "Elas amam." Todos estavam brilhando com as cores do céu. Estavam cheios de amor e luz e super empolgados em me ver. Todos me disseram telepaticamente que me amavam e estavam orgulhosos de mim. Eu queria ficar e visitar todos eles. Eu amava cada um deles mesmo sem conhecer vários deles. Eu disse a Jesus: eu queria não ter passado tanto tempo na árvore. Talvez pudesse ter conversado com eles. Me senti mal por não falar com aquelas duas mulheres, sabendo agora como todos eles se sentiam em relação a mim. Jesus começou a rir do comentário sobre a árvore. Todos acharam engraçado e riram. Foi tão mágico e nunca vou esquecer. Tivemos que partir e voltar para a terra. Todos se despediram. Jesus e eu deixamos todas as pessoas. Jesus precisava fazer algo antes de partirmos juntos de volta. Ele disse: "Pode parecer um pouco estranho ou esquisito." Eu disse: "Ok." A única maneira de descrever isso é como se ele entrasse em mim. Eu podia vê-lo e senti-lo em mim. Era como se eu pudesse ver através dos olhos dele e dos meus ao mesmo tempo. Depois disso, deixamos nossa casa para trás e partimos de volta para a terra. Lembro-me que foi tão rápido, e ainda assim eu sabia que viajamos uma grande distância. Vi um flash de luz por trás de mim e então estávamos de volta no espaço. Senti como se estivesse se expandindo sempre, e soube onde tudo estava e o quão longe os planetas estavam de mim. Parecia não haver limite que eu pudesse sentir ou perceber. Fui parado no espaço acima da Terra. Eu queria dar uma última olhada antes de voltar para este mundo sujo e este corpo carnal. Parecia que eu estava sendo segurado nos braços de alguém. Desde o momento em que coloquei minha mão na luz, fui abraçado e segurado. Eu estava sentado de frente, quase no estilo indiano, com as mãos dobradas no colo. Percebi que não estava respirando, mas ainda estava vivo. Jesus me disse que o corpo precisa respirar, não você. Então eu percebi uma brisa passando por mim. Era tão agradável que eu queria me lembrar para sempre. Moro na Flórida, então sempre está muito quente para mim. Eu tenho um problema de pele que torna desconfortável ficar quente. A brisa estava numa temperatura perfeita para mim. Olhei para a água da terra e queria ver a água. Então, assim como isso, estávamos voando tão rápido, foi incrível. Eu estava sorrindo como nunca antes, como uma montanha-russa, mas 1 milhão de vezes melhor. Não havia medo de altura ou de cair. Foi um passeio que nunca esquecerei. Voamos até a água e splash. A água se abria como um mar vermelho em uma escala muito menor. Eu não estava me molhando e estava numa esfera. Pensei, oh, que pena que não estou me molhando.
Eu gostava da sensação de água na pele. Jesus disse: seu corpo fica molhado, não você. Eu fiquei um pouco chateado, mas nada grave. Deslizei pela superfície da água e ri enquanto voávamos de volta para o hospital. Dei uma última olhada ao redor antes de voltar para este corpo. Pensei, é pesado e sujo, quente e suado. Eu não tinha nenhum apego a ele. Para ser honesto, fiquei enojado com isso. Eu disse onde eu entro, querendo dizer meu corpo, e naquele momento entrei facilmente, bem no fundo do externo. Foi tão estranho estar no corpo. Parecia mais como uma casca oca por dentro e densa por fora. Eu não sabia o que fazer quando reentrei neste corpo carnal. Pulei por dentro por alguns segundos, pelas pernas, de volta pelas pernas, pelos braços e de volta pelos braços. Comecei a ouvir as pessoas tentando me acordar. Não conseguia falar ou me reconectar a este corpo. Jesus disse: só vai levar um segundo para se reconectar com seu corpo. Pensei, ok, vou apenas ficar na minha cabeça até conseguir responder. Finalmente eu disse: alguém tem uma bala de hortelã? Eles me disseram que eu não podia ter nada, nem mesmo água. Os cubos de gelo eram a única coisa que eu podia ter. Eu achava que meu hálito estava bem ruim. Passei por todas as balas, chicletes e enxaguantes bucais que conseguia me lembrar. Eles estavam bem irritados comigo. Eu só não queria ter mau hálito e responder perguntas com eles na minha frente. Fui levado para meu quarto no hospital, onde meu pai estava me esperando. Eu estava procurando por Jesus e não o vi. Eu tinha certeza de que ele entraria pela porta. Nunca mais o vi e ainda estou procurando. Até nos encontrarmos novamente, suponho que vou esperar para sempre para vê-lo novamente. Levei quase um ano para aprender a andar de novo. Minha vida mudou depois que isso aconteceu. Sou para sempre mudado pelo amor que Jesus me mostrou. Isso encerra essa experiência incrível. Me diga o que todos acharam na seção de comentários abaixo. Até a próxima, fiquem seguros, sejam abençoados e nos vemos no próximo vídeo.